Existe uma frase que parece simples demais para assustar alguém, mas que, quando você realmente entende, muda completamente a forma como você enxerga dinheiro, trabalho e segurança. A frase é esta: se você tem apenas uma fonte de renda, você está muito mais vulnerável do que imagina. A maioria das pessoas não percebe isso porque o salário cria uma sensação de estabilidade psicológica. Todo mês o dinheiro entra. O celular vibra com a notificação. Por alguns segundos surge um alívio silencioso. Parece que está tudo sob controle. Mas existe um detalhe quase invisível que poucos param para analisar: toda a sua vida financeira depende de um único fluxo de dinheiro. Uma única decisão da empresa. Um único problema de saúde. Uma única crise econômica. Um único corte de funcionários. E tudo aquilo que parecia estabilidade começa a desmoronar rapidamente. O aluguel continua chegando. As contas continuam chegando. A comida continua precisando ser comprada. Mas a única engrenagem que sustentava tudo simplesmente desaparece. E é nesse momento que milhões de pessoas percebem algo tarde demais: elas passaram anos acreditando que tinham segurança, quando na verdade tinham apenas dependência de uma única renda. O mais curioso é que o verdadeiro problema nunca foi o valor do salário. Muitas pessoas acreditam que ganhar mais resolveria tudo, mas a história mostra algo diferente. Existem pessoas que ganham 5 mil e vivem em constante pressão. Outras ganham 15 mil e ainda vivem presas a contas, financiamentos e parcelas que nunca acabam. E isso acontece porque o problema não está no quanto entra, mas em quantos lugares o dinheiro entra. Quando toda a sua vida depende de um único fluxo financeiro, você vive permanentemente exposto ao risco. É como atravessar um abismo segurando apenas uma corda. Enquanto ela está firme, você se sente seguro. Mas se essa corda se romper, não existe segunda chance. Não existe rede de proteção. Não existe plano B. E o mais inquietante é que a maioria das pessoas passa décadas vivendo exatamente assim, acreditando que estabilidade significa apenas ter um emprego fixo, quando na verdade estabilidade real significa algo muito mais poderoso: ter múltiplas fontes sustentando sua vida financeira. Agora observe algo que raramente é explicado nas escolas, nas universidades ou até mesmo dentro das famílias. As pessoas que constroem verdadeira liberdade financeira quase nunca dependem de apenas uma renda. Elas podem ter um salário, mas esse salário não é a única coisa que sustenta a sua vida. Existem outras correntes silenciosas trabalhando ao mesmo tempo. Investimentos que geram rendimento. Pequenos negócios paralelos. Dividendos que chegam todos os meses. Ativos digitais que continuam produzindo dinheiro mesmo quando a pessoa está dormindo. No início essas fontes parecem pequenas, quase irrelevantes. R$ 50 aqui. R$ 100 ali. Um pequeno valor que muitas pessoas ignorariam. Mas existe um fenômeno poderoso acontecendo nesse processo: essas pequenas correntes começam a se multiplicar lentamente, e quando alguém percebe, sua vida financeira deixou de depender de apenas um lugar. Se um fluxo diminui, outros continuam funcionando. Se algo dá errado, ainda existe sustentação. E essa diferença aparentemente simples muda completamente a forma como alguém vive, decide e enxerga o futuro. Porque quando sua vida depende de apenas uma renda, você vive permanentemente sob pressão. Você aceita situações que odeia porque precisa do salário. Você tolera ambientes ruins porque tem medo de perder a única fonte de dinheiro. Você evita oportunidades porque qualquer risco parece perigoso demais. Mas quando novas fontes começam a surgir, algo extremamente poderoso acontece dentro da mente humana. O medo começa a desaparecer. A sensação de prisão começa a diminuir. E lentamente surge algo que a maioria das pessoas nunca experimenta na vida adulta: liberdade de escolha. Liberdade para dizer não. Liberdade para mudar de direção. Liberdade para não depender completamente de uma única decisão externa. E tudo isso começa com uma pergunta simples que poucas pessoas fazem: como posso construir uma segunda fonte de renda? Não precisa ser algo gigantesco. Não precisa substituir o salário imediatamente. Precisa apenas existir. Porque a primeira renda cria sobrevivência. A segunda cria proteção. A terceira começa a criar liberdade. E a quarta começa a construir independência.
Enquanto a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando aumentar apenas uma fonte de dinheiro, as pessoas financeiramente inteligentes fazem algo completamente diferente, elas aumentam o número de fontes. E quando isso acontece, a relação com o dinheiro muda para sempre. O dinheiro deixa de ser algo que você ganha apenas trocando tempo por trabalho. Ele começa a se transformar em algo que trabalha por você silenciosamente, todos os dias, todos os meses, todos os anos. E talvez a pergunta mais desconfortável, e mais importante, que alguém pode fazer a si mesmo seja esta: se amanhã a minha única fonte de renda desaparecer, quanto tempo minha vida financeira continua funcionando? Dias? Semanas? Alguns meses? Ou tudo entraria em colapso imediatamente? Essa pergunta revela uma verdade que muitas pessoas evitam encarar. A verdadeira segurança financeira não está no valor do salário, nem no cargo, nem na empresa, nem na estabilidade aparente de um emprego. A verdadeira segurança nasce quando sua vida deixa de depender de apenas uma linha de dinheiro e passa a ser sustentada por várias correntes diferentes. Porque no final das contas, o risco silencioso que mantém milhões de pessoas presas não é ganhar pouco, é depender de apenas uma única fonte de renda enquanto o mundo continua mudando todos os dias. E quando alguém finalmente entende isso, algo muda para sempre, a pessoa deixa de perguntar apenas quanto eu ganho, e começa a fazer a pergunta que realmente transforma vidas. Quantas fontes de renda estão construindo o meu futuro neste momento?